Bom, eu agradeço aí pelo convite, a Alexandra que me procurou, o Cristiano que providenciou o link do Zoom aí. Eu deixei esses slides em inglês porque estava a metade de uma apresentação que eu tinha feito daquele congresso de eletrocardiografia, né? Então eu já deixei em inglês mesmo, mas acho que não tem problema. Bom, hoje de manhã eu falei lá para o grupo de São José do Rio Preto, da, da embriologia do coração, e tem muita relevância a embriologia cardíaca em relação ao sistema de condução. Porque aquele tubo cardíaco primitivo que a gente conhece, que daria origem imediatamente a todas as câmaras cardíacas, ele, na verdade, ele é basicamente só a maior parte do ventrículo esquerdo, e ele vai crescendo, primeiramente por adição de células do campo cardíaco secundário, e depois por expansão, proliferação e expansão. Então, esse aqui que está de frente e de perfil, ele é o tubo primitivo, e ele é constituído por aquilo que a gente conhece como miocárdio primário, e é um tecido que tem características de tecido nodal, de nó atrioventricular mesmo. As células são diferentes, embora tenham atividade contrátil, elas são um pouco diferentes. Quando começa a expandir o tubo com essa área azul, né, é um miocárdio de contração rápida, né, e ela tem características diferentes aqui de frente de perfil. Depois ele começa a dobrar, como a gente lembra da embriologia, e aí vão se formando os ventrículos propriamente ditos, né, aqui pela início dessas trabeculações da parede ventricular, né. Enfim, isso para mostrar que desde o início existem células que têm um padrão de condução nodal no cardiomiócito do embrião. Então, ainda no coração embrionário, né, as técnicas moleculares permitem que a gente faça a marcação de algumas proteínas que expressam esse miocárdio do embrião, né? A miosina, que tudo que é músculo cora, né? Então, uma técnica de imunistoquímica, tudo que é músculo cora, átrios, ventrículos. Logo no começo, começa então a ter uma expressão do fator natriurético atrial que aparece nos átrios e, por incrível que pareça, no ventrículo esquerdo, sendo que áreas de condução lenta, que são aquelas que são derivadas do tubo cardíaco primitivo, eles são negativos para o fator natriurético atrial, e é justamente assim que eles se desenvolvem com o tempo no coração maduro, assim como a conexina 40 também é negativa nessas áreas de miocárdio de condução, tá? Então, como eu falei para vocês, essas técnicas moleculares trace, né, o destino das células desde o período embrionário até o coração maduro. Esses estudos são muito detalhados, eu não vou entrar muito nas minúcias aqui. Bom, esse é um diagrama que eu gosto demais, o artista, eu já sempre falo que ele foi muito feliz, e pelas cores que escolheu, e assim, o que faz a gente entender muito da anatomia e da fisiologia do sistema de condução, né, no coração maduro, né? Então, tudo que está em cinza é miocárdio contrátil, working myocardium, né? Tudo que está em roxo é miocárdio especializado, é tecido de condução, roxinho. E tudo que está em amarelo, laranjado, é tecido conjuntivo. Percebam que o nó sinusal, o nó atrioventricular, o feixe não ramificante de His e os ramos direito e esquerdo tem essa cor roxa. E vocês percebem que, ao passar do átrio para o ventrículo, esses feixes, eles estão totalmente insulados, estão envoltos numa baía de tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, ele funciona como se fosse uma fita isolante, porque não existe nenhuma, digamos, nenhuma vantagem de que o miocárdio comece a contrair na base, visto que as grandes artérias estão, aliás, que estão na base também. Então, a contração do miocárdio tem que começar do ápice para a base, né? E então, o estímulo elétrico que chega
do nó atrioventricular para as porções iniciais dos ramos direito e esquerdo, eles não podem, imediatamente despolarizar os cardiomiócitos, eles têm que começar a despolarizar mais distalmente, mais perto do ápice, que é assim que a função contrátil é efetiva para o coração, visto que pulmonar e aorta estão na base, então tem que começar a contrair a partir do ápice, a contração ventricular, né. Então, tanto as válvulas quanto esse tecido conjuntivo que envolve, né, o feixe de condução, são tidos como tecido que isola, né. Vejam também que existe esse tecido amarelado separando a miocárdio contrátil do átrio e dos ventrículos, de forma que todo o estímulo elétrico que chega nos ventrículos, ele só tem um lugar para passar, que é o nó atrioventricular, certo? O resto está tudo isolado por tecido fibroadiposo, que é esse que está descrito em amarelinho aí. Uma outra coisa interessante nesse diagrama é que vocês vejam que, entre o nó sinoatrial ou sinusal e o nó atrioventricular, não existe tecido roxinho, não existe tecido de condução, tá? Então o estímulo elétrico, tanto para o átrio direito como para o átrio esquerdo, se, propaga a partir, né, de miocárdio contrátil, né? E depois eu vou mostrar para vocês que existe uma razão para ele caminhar por determinados, caminhos, né, que não é tecido de condução especializado, não sei se isso ficou claro, né. Eu queria sempre gosto de botar um tiquinho de história, né, nas minhas, apresentações, né, e eu comecei a estudar um pouquinho e eu percebi uma coisa que não está nos livros, mas que me chamou a atenção. A a descrição das estruturas histológicas do feixe de condução, no tempo, ele é exatamente inverso da condução do estímulo elétrico, tá. Então a coisa primeira que os pesquisadores descreveram foram as fibras de Purkinje, principalmente em animais, as fibras de Purkinje são muito fáceis, parece célula vegetal no subendocárdio dos ventrículos, parece célula vegetal, então eles foram as primeiras, células que foram descritas, mas que não se tinha muito bem ainda a ideia do que elas significavam, né. Isso nos anos metade de 1800, mais ou menos, né. E no fim do século, XIX, Kent e Riss, começaram a descrever conexões musculares atrioventriculares, mas tudo leva a crer que eles descreveram conexões anômalas. Eles perceberam que os átrios estavam isolados dos ventrículos, mas que tinha algumas conexões musculares. Eles não estudaram o 9, eles estudaram, na verdade, coisas que hoje a gente sabe que foram conexões anômalas. Em seguida, no tempo, né, vem o trabalho, fundamental do Tawara, né, que um japonês que fez um trabalho brilhante no laboratório, do Ashworth, né, e que foi em 1906, na virada do século XX, e que a descrição dele foi primorosa, né. Até hoje em dia, a descrição do Tawara não tem nenhuma coisa para botar reparo, foi primorosa. Ele só com cortes seriados, sem nenhuma, mecanismo, nenhuma ferramenta de computação e nem nada, né, naquela época, ele conseguiu reconstruir totalmente o nó atrioventricular e os primeiros ramos do feixe de His, né. E só mais tarde, né, depois de 1906, aí em 1907, Kate e Fleck, descreveram o nó sinusal ou nó sinoatrial. Essa também é uma história bem interessante, eu não sei se vocês já leram, provavelmente o Cristiano já leu. O Kate era um tutor, né, um professor de escola de medicina, e o Fleck era um aluno. E o Kate tinha meio que encomendado para o Fleck que ele tinha em conversa com o Wekenbach, eles tinham discutido que alguns animais de laboratório, quando você tirava o coração e botava em cima da bancada, ele batia autonomamente por um determinado tempo, e depois ele ia parando de bater, obviamente ia parando o suprimento sanguíneo, ia parando de bater, mas eles tinham percebido que tinha uma regiãozinha que
sistematicamente era a última que morria, eles falavam: "O último que morre". Então o Kate pediu para o Fleck, que era um estudante de medicina, falou: "Olha, investiga o que está ali, é sempre ali, bem na desembocadura da cava superior". E foi aí que o Fleck fez os cortes histológicos e descobriu, e aí eles publicaram, né, Kate e Fleck, o nó sinusal que leva o nome deles, né. Então vejam, o estímulo caminha nesse sentido, e o tempo das descobertas veio no sentido inverso, né, apenas uma curiosidade. Bom, eu sou patologista, vocês sabem, né, então, a gente tem que ter, alguns critérios para reconhecimento histológico dos cardiomiócitos de condução, né. Eles são especializados, não são iguais aos cardiomiócitos contráteis, eles são menores, né, do ponto de vista de histologia, vocês vão ver, eles têm uma cor mais clarinha, eles têm menos proteínas contráteis, eles também têm miosina, actina, mas eles têm uma proporção muito menor do que um miocárdio contrátil, né. Além disso, os grandes feixes, como eu mostrei para vocês, o feixe de Rhizio e os ramos, eles estão, insulados, né, isolados por tecido, uma bainha de tecido conjuntivo, né. Isso foi visto em 1910 por Ashraf Monkberg, né, e eu, como eu também já expliquei para vocês, isso impede a despolarização em áreas inadequadas, né, funciona realmente para caminhar até que o fio elétrico, né, condutor, vai e começa a despolarizar as áreas de interesse, né. E hoje em dia a gente tem, marcas imunistoquímicas dessas células especializadas, né, principalmente no coração humano não é muito fácil a gente identificar as células de Purkinje, como é nos animais ungulados, principalmente nos ungulados, tá. Quem já viu coração de porco, acho que o Cristiano já fez trabalho com porco, quem já viu coração de porco ou de boi ou de cavalo, sabe que o feixe de condução é bem particular, a célula de Purkinje, mas não no humano. Bom, eu posso continuar? Tá dando para entender aí? Posso continuar? Tá ótimo. Ok, Perfeito. Vera, posso fazer uma pergunta? é 2 Ou Cis. deixa para o final? Pode, Cici, claro. Por que, assim, tem aquela coisa que às vezes você pega um coração que qualquer coisa que toca fibrila, fibrilação ventricular, aí fala que é coração de porco. O porco é assim, né? O porco aplica Então, radiofrequência em próstata no mas qual ventrículo é a fibrila. característica celular? Ou Não falta sei, de não tecido conjuntivo? No eletro eles têm QT longo. O QT do porco é bem longo, é bem prolongado. Fiz bastante Mas coisa o em ser porco. humano não tem nada e de repente é aquele paciente você vai e é incrível. Eu Fibrila acho que só é de mais você. molecular mesmo, Cici. Porque o QT é enorme do porco. Por exemplo, aplicar a radiofrequência no porco, a gente não consegue. Chega a fazer, faz estilo antes e coisa, não consegue. E é muito instável o coração do porco. Ele fibrila muito fácil mesmo. bom, Mas e eu a desconheço, característica? Ah, eu tá, desconheço, Cici, que tem um substrato morfológico. Eu realmente tá. desconheço, não Deve ser sei, mais Cici, molecular mesmo. não sei, não posso É. responder, mas eu acho que é provável, mas não posso Mas, responder. mas é bem claro que é QT longo mesmo que a gente vê no eletro no porco. É. Bom, qualquer hora a gente pode até também fazer uma uma como é que eu posso dizer? Uma gincana de lâminas de tecido de condução, de porco, de gente, vai ser legal. Lá no INCOR, né, a gente chama o pessoal, de 2 ou 3, um vê, depois outro vê e assim por diante. É bem legal, acho que quando vocês virem no microscópio, vocês vão conseguir entender melhor. Bom, o nó sinusal no humano, ele em geral, ele tem essa forma como se fosse um oval, né, um charutinho, e ele tem algumas projeções, ele está situado bem na desembocadura da cava superior no átrio direito, em cima de um sulco chamado sulco terminal, que corresponde internamente à crista terminal do átrio direito, tá. A extensão desse nó sinotrial aqui é variável, mas eu vou mostrar para vocês, eu fiz cortes do nó sinusal até 3 centímetros abaixo e ainda tinha tecido especializado. Em cerca de 10% dos casos, o nó sinusal tem a forma de ferradura que, abraça a veia cava superior, né.
Do ponto de vista, acho que eletrofisiológico, eu acredito que não tenha grandes problemas. Eu sei que os cirurgiões sabem que eles, podem, digamos, lesar o nó sinusal em pelo menos em 10% se eles abrirem a veia cava nessa face anterior aí, né, anterior superior, tá bom? Eh, então esse aqui é um coração normal e a gente está vendo o topo dos átrios, né, aqui é face externo-costal, aqui é face diafragmática, aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Esse é o átrio esquerdo, onde estão chegando as veias pulmonares aqui, todas aqui. Aqui tem a veia cava superior, a veia cava inferior, então, portanto, aqui tudo é parede lateral do átrio direito, né? E o nó sinoatrial, olhando por cima, ele fica aqui, bem em cima desse sulco terminal, né? E tem essa forma oval, mais ou menos uns 5, 6 milímetros, como eu falei para vocês, eles têm uma extensão, assim, um filetinho que se estende. Essa é uma estrutura subepicárdica, vamos deixar bem claro, fica no subepicárdio do átrio direito, tá? Ele não tem nada a ver com o endocárdio, ele fica para fora, tá? Bom, como é que é histologicamente? Como a gente viu lá naqueles preceitos para identificar as células de condução, né? Elas são menores, têm menos proteínas contráteis, né? E os feixes são envoltos por tecido conjuntivo. O nó sinusal, as células são menores, têm menos elementos contráteis, mas elas não estão propriamente isoladas por tecido conjuntivo, na verdade elas estão misturadas com o tecido conjuntivo. Então, nesses dois cortes histológicos aqui, estão dois nós sinoatriais de uma criança e de um adulto. O que acontece é que na criança, a quantidade de fibras de condução, que estão aqui em rosa, rosado, é maior em proporção ao tecido azul, que é o tecido fibroso, né? Conjuntivo fibroso. E no adulto isso aumenta. Não se sabe se é uma evolução normal. Eu, particularmente, acredito em alteração isquêmica, né? Que com o tempo a artéria nutridora vai perdendo aí a sua capacidade de nutrir e vai morrendo célula aí, né? Mas não se descreve exatamente o que acontece. Eu que acho que realmente é uma perda celular, né? Então, esse uma vez um residente me trouxe esse desenho, ele falou assim: eu queria, uma vez que a gente sabe que, tentando verificar os potenciais em cima da crista terminal do átrio, eu ainda tenho, aqui seria o endocárdio do átrio direito, né, perto da região, aqui esse primeiro perto da região do nó sinoatrial, né, e aqui longe, mais perto do anel AV, né. Então ele me propôs que a gente fizesse vários cortes e a gente fez. Então, assim, a gente tinha o nó sinoatrial, a 2 centímetros eu tinha essa estrutura, na verdade é tudo isso aqui, né, é irregular aqui. E a 3 centímetros eu ainda tinha nó sinoatrial. Você vai falar: "Puxa, mas é isso? Que coisa mais esquisita, uma coisa pálida aí". Bom, tem uma característica muito importante que o patologista se prende, que é a presença da artéria nutridora. A artéria nutridora fica no centro daquele grupo especializado de células, tá? Comparem esses grupos de células aqui mais rosados com esses daqui mais pálidos. Os dois são cardiomiócitos, só que esses daqui, do nó sinoatrial, da extensão do nó sinoatrial, eles são cardiomiócitos especiais, são células menores, que têm menos fibras contráteis, tá? E eles, caracteristicamente, eles ficam misturados com o tecido conjuntivo e ao redor de uma artéria, tá? Então, do ponto de vista histológico, é nisso que a gente se baseia. A gente vai correndo atrás da artéria para delimitar o nó sinoatrial, tá? Bom, e como é que é o suprimento sanguíneo, né? Então, a gente sabe nesse trabalho, que não foi de muitos casos, né, de 79, um trabalho de 9 mais 4, 13, mais 7, 20 casos aí, a gente percebe que, na maioria das vezes, a artéria nutridora passa atrás da veia cava superior, né, para nutrir o nó sinoatrial que fica do lado
epicárdico do lado direito. Então, o cirurgião vem me perguntar, bom, mas se eu corto na frente, eu posso cortar a ferradura, se eu corto atrás, eu corto o suprimento. Sim, é verdade. Então, precisa ter muito cuidado para fazer, né, alguma cirurgia na veia cava superior. Em 4 casos, tinha um suprimento duplo que vinha de cada lado da veia cava superior e em outros 7 casos que vinham anteriormente para nutrir o nó sinusal. Vocês estão reconhecendo, né? Aqui é a ponta da aurícula direita, né? E aqui seria, então, o nó sinusal aqui, tá? Então, apenas uma visão disso. E assim, de onde vem essa artéria nutridora? Ela vem 45% da circunflexa e 55% da coronária direita, tá? Mais ou menos balanceado, tá? Esse é uma peça que a gente dissecou, veja que bonitinho. A gente está vendo aqui a veia cava superior, pena que ela quase não saiu na foto, né? Aqui a ponta da aurícula está meio murcha aí, né? Aqui a coronária direita, e esse primeiro raminho aqui que vai para o átrio, ele tá indo e ele vai, obviamente eu não fotografei tudo, mas ele ia abraçar a cava superior por trás para vir irrigar o nó sinusal aqui. Esse é o início da artéria nutridora do nó sinoatrial. Como eu falei, é ramo da coronária direita em 50% a 70%, mas em geral é mais ou menos balanceado da direita ou da circunflexa, tá? Ok. Eu acho que esse aqui está fora do lugar, depois eu volto. E como eu já falei naquele slide lá do esquema, eu falei da condução internodal, né? O estímulo elétrico que passa das células sinusais que são autônomas, ele tem que chegar no nó atrioventricular, onde ele sofre um retardo de condução e onde ele tem que passar, né? Passa todo mundo em fila indiana ali o estímulo elétrico para os ventrículos, né? E o nosso famoso, quem que não tem um livro do Netter, né? Que estudante de medicina que não comprou um livro do Netter, né? O Franz Netter, ele era muito estudioso e ele, nos primórdios, né, da eletrofisiologia, ele, junto com os eletrofisiologistas, ele descreveu 3 feixes internodais. O feixe internodal anterior, o médio e o posterior, tá? E ele descreveu aqui em verde, né? Mas, como eu disse para vocês, os estudos morfológicos mostraram que esses feixes não são de tecido especializado, eles são de miocárdio contrátil. Então, por que é que o estímulo passa aí e não passa aqui ou aqui, né? Ele passa nesses locais porque nesses locais existe uma orientação espacial de fibras contráteis que são paralelas, né? Então, o estímulo ele tem a preferência de caminhar por esses caminhos de correr por esses caminhos onde as fibras são mais paralelas. Eu costumo fazer uma comparação, se você está no estádio de futebol, que você tem 3 portas grandes e 10 portas pequenas, você tem que sair, você vai provavelmente escolher as portas grandes, que é onde vai fluir melhor a saída do estádio de futebol. E a mesma coisa aqui. Então, existem vias preferenciais de transmissão do estímulo, né? Eu já fiz trabalho até com imunistoquímica, e a gente percebeu que aqui não tem nada de feixe, né? Aqui é só miocárdio contrátil. E, como eu falei, estava fora de local esse exame, né? E como é que transmite o estímulo do lado direito para o lado esquerdo, né? Então, tem as conexões, as vias interatriais, né? A mais famosa é o feixe de Bachmann, né? Que fica aqui, a gente tem um esquema do coração, aqui a válvula do tronco pulmonar, né? A aórtica não está aparecendo, aqui a veia cava superior, então bem anterior, bem ao nível do seio transverso, né? A gente tem o feixe de Bachmann, né? Que está presente em praticamente todos os corações, e além de tudo na face diafragmática, tem mais 2 feixezinhos aqui que estão numa frequência menor.
nesse trabalho do amigo do Cristiano, do Cabreira, né, que é um anatomista incrível, né, ele é eletrofisiologista e anatomista, né, ele dissecou aqui, ele tirou todo o miocárdio e dissecou o feixe de Bachmann. Mas vocês vejam que esse feixe já foi identificado num tratado de anatomia na França, nos anos de 1800. Bom, então, esse é um coração normal de um adulto, onde a gente está vendo as estruturas normais da face atrial direita, né, da face septal do átrio direito e da aurícula, né? Então, essa é a aurícula direita, com a sua musculatura pectínea, essa é a crista terminal, essa é a veia cava, esse é o orifício da veia cava superior. Então, nesse ponto aqui, lá no epicárdio, está o nó sinusal, tá? Então, aqui tem a fossa oval, e aqui embaixo, perto da transição atrioventricular, eu tenho aqui a prega de Eustáquio, que na verdade é a região do tendão de Todário, que eu vou falar para vocês, esse é o triângulo de Koch, e o nó atrioventricular está situado no vértice do triângulo de Koch, tá? Então, duas das vias preferenciais estão situadas, uma aqui e outra aqui, porque, como eu disse para vocês, se eu dissecar esse coração, tirar o endocárdio, eu vou verificar que nessas regiões as fibras são bem paralelas, tá? Então, são vias preferenciais de condução do estímulo elétrico, que não são vias especializadas, são vias constituídas por miocárdio contrátil, tá? Ok, esse é uma dissecção de um coração feito por uma bióloga americana que trabalha junto com a gente no Grupo Internacional de Nomenclatura, e a gente fez toda uma série de fotos de coração normal, e as fotos dela são maravilhosas. E ela estudou direitinho aqui e dissecou direitinho esse átrio direito. Vocês estão vendo aqui, de novo, a crista terminal aqui, a musculatura pectínea, toda a aurícula direita, né? Lá embaixo a válvula tricúspide, aqui a válvula de Eustáquio, que esconde, digamos assim, o trajeto do tendão de Todaro, a abertura do seio coronário, e a gente vai, então, definir 2 istmos, né? O que são esses istmos? São locais que ficam situados dentro do triângulo de Koch, e entre a base do triângulo de Koch e a válvula, ao anel da válvula tricúspide. O istmo cavo tricuspídeo fica atrás do seio coronário, né? Perto daqui da veia cava inferior, e o istmo, provavelmente é aqui, né, Cristiano, que vocês fizeram a ablação e que comprometeu a coronária direita, não é isso? É bem na parte de baixo do istmo, bem no centro mesmo. Isso, então. A coronária Aqui, passava por baixo então, na tomografia. exatamente, veja. Aqui é o atrás dessa parede trabeculada está o sulco atrioventricular, onde corre a coronária direita, tá? E esse é o istmo septal, que fica, por definição, situado entre o orifício do seio coronário e o anel da válvula tricúspide. Quando nessa preparação aqui, a doutora Ho, que vocês também conhecem, que é muito famosa, Ian Ho, lá do Brompton Hospital, né? Quando ela tira aquele endocárdio que está aqui nesse coração, ela tira para ela ver, então, a orientação das fibras, né? Vejam, aqui é a fossa oval, vejam que tem um paralelismo aqui de fibras, né? Que aqui é um dos feixes internodais, né? Assim chamados feixes internodais, né? Aqui eu tenho a prega de Eustáquio, que aqui atrás está o tendão de Todaro, que eu vou mostrar depois para vocês, que na verdade delimita o triângulo de Koch. Então, qual que é a delimitação do triângulo de Koch? É a continuação do tendão de Todaro, ou da prega de Eustáquio, que é o remanescente da válvula da veia cava inferior,
a inserção do anel da tricúspide, né, e aqui a base é uma linha imaginária abaixo ou posterior inferiormente à abertura do seio coronário. Então aqui de novo o istmo cavo tricuspídeo e o istmo septal. E vejam que ao redor do seio coronário e ao redor aqui, aqui ao redor do seio coronário, essas fibras também estão, digamos, apresentadas de forma paralelas, né? Essa região aqui, o istmo septal, ela é conhecida como via de condução lenta. Eu não vou dar maiores detalhes para vocês, porque eu entendo muito pouco de eletrofisiologia, né? E nessa região aqui, que é o istmo cavo tricuspídeo, que se acredita que seja a gênese do flutter atrial, né? E também se faz muito procedimento aqui nessa região, porque é a gênese do flutter, tá? Mas se sabe que aqui existe veja, o nosso nó atrioventricular vai estar situado mais ou menos aqui, perto dessa comissura entre a cúspide anterior e a cúspide septal da válvula tricúspide, né? O nosso nó AV vai estar aqui, no subendocárdio, tá? O estímulo elétrico lentifica mesmo. Oi, alô? 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 Não, acho que deu uma falhinha na sua conexão, mas já voltou agora. Só eu Voltou. queria falar, aproveitando já que eu já interrompi, Tá. essa é a via lenta do nó AV, que é onde roda a taquicardia por reentrada nodal. Então, ele ativa, durante a taquicardia, ele faz a condução ventricular por essa via lenta e reentra pelo nó, pela via rápida, que é aí na região lá mais anterior do anel, essa região Do próximo anel, do ósseo do do seio nó. coronário. Tá, tá. Ok. Bom, explicações eletrofisiológicas com os nossos colegas. Obrigada, Cristiano. Bom, então a gente precisa, quando a gente estuda a anatomia do sistema de condução, a gente tem que saber um pouco do que a gente chama de esqueleto fibroso do coração, né? Vocês já se perguntaram por que chama esqueleto fibroso? Eu até há pouco tempo não sabia, mas assim, na verdade, a gente sabe que as válvulas atrioventriculares, esse aqui foi tirado dos átrios e parte da parede da aorta, né? Esse aqui seria a cúspide aórtica não coronariana, essa coronariana direita e esquerda, aqui seria a válvula do tronco pulmonar, aqui a válvula tricúspide e aqui a válvula mitral. Como eu falei para vocês, existe um isolamento, né, por tecido fibroconjuntivo entre os átrios e os ventrículos. E isso tudo é fibrose, fibroadiposo, né? Bem nessa região aqui, existe um reforço desse tecido conjuntivo, uma área maior, fibrosa, que é chamada o corpo fibroso central, ou trígono fibroso direito. E aqui, vejam que é bem no limite do folheto anterior da válvula mitral, né, da cúspide anterior da válvula mitral. Aqui seria o trígono fibroso esquerdo. O nosso sistema de condução tem tudo a ver com o corpo fibroso central, como nós vamos ver que para passar do átrio para o ventrículo, ele tem que penetrar no corpo fibroso central, nosso feixe de condução. Detalhe, a gente não enxerga a olho nu o feixe de condução. Digamos, é o sonho de muitos cirurgiões, mas a gente não consegue enxergar, nem o patologista consegue enxergar. Bom, e por que chama esqueleto? Bom, em animais mamíferos inferiores, até nesses ungulados, a gente encontra, por vezes, cartilagem e osso aí, nessa região. Então, aí derivou, primeiros estudos foram em animais, então derivou o nome de esqueleto fibroso, mas no homem não tem. Aliás, eu vi numa criança, eu gosto sempre de contar, eu não sei que relevância que isso tem, até a doutora Ian Ho me pediu esse caso, que eu discuti com ela, eu vi uma criança que teve morte súbita na escola, estava brincando com os coleguinhas, teve morte súbita, e o patologista do IML lá da cidade me mandou o coração, e a gente viu cartilagem nesse corpo fibroso central aí. E aí a gente não sabe o significado disso. Aí eu me correspondi com a doutora Ian Ho, e ela está com mais 2 casos, ela está querendo publicar. Isso daí, na verdade, não sei qual que é, se isso é substrato da morte súbita da criança, mas enfim, a gente não vê nem cartilagem nem osso em humanos, tá? Bom,
Agora, nós vamos falar do triângulo de Koch propriamente dito, né? Como eu falei para vocês, ele é delimitado pela inserção da cúspide septal, da válvula tricúspide, pela continuidade da válvula de Eustáquio, que cobre o tendão de Todário, que é um verdadeiro tendão, é uma faixa de tecido conjuntivo denso, né? E cujo ápice tem o septo membranoso, né? Eu vou mostrar depois em detalhes o septo membranoso, e na base fica atrás do orifício do seio coronário, é uma linha imaginária aqui, esse é o triângulo de Koch, tá? Onde fica nosso nó atrioventricular? Ele fica aqui perto, fica no subendocárdio, perto desse septo membranoso, um pouquinho antes aqui, tá? É nessa região. Então, de novo, não dá para enxergar macroscopicamente, só quando a gente faz cortes, né? Esse é um coração que está situado na posição anatômica, tá? Aqui é a parede inferior ou diafragmática, aqui se o paciente estivesse deitado, né? Aliás, até de pé, porque esse aqui é a parede diafragmática, aqui é a face externocostal. Se bem que está aberto, né? Não posso dizer perfeitamente, mas esse é a cúspide septal, essa é a cúspide anterior, e bem no vértice, né, na comissura das duas cúspides, eu tenho o septo membranoso, que é esse que está transiluminado aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como é que é essa transição atrioventricular do ponto de vista morfológico, tá? Então, agora eu deixei o coração em pé, como o patologista gosta de pegar na mão e botar o coração em pé, né? Não como vocês veem no indivíduo, né? Na mesa de exames, né? Então, para nós fica mais fácil mostrar assim, eu espero que vocês entendam, tá? Aqui seria o átrio direito, ventrículo direito, no septo do ventrículo direito, cúspide septal, cúspide anterior, né? Aqui o orifício do seio coronário, aqui a parede diafragmática, né? E aqui seria a parede livre do ventrículo direito, tá? O septo membranoso, ele é uma estrutura que fica situada na transição atrioventricular, de tal maneira que se ele deixa passar luz, eu iluminei lá do lado esquerdo, né, botei uma lâmpada lá, e se ele deixou passar luz é porque ele não é uma parede densa, grossa, é uma parede fina, fibrosa. Tá? Então, vocês percebem que tem uma grande parte do septo membranoso que está acima da válvula tricúspide e uma pequena parte que está abaixo da válvula tricúspide. Então, veja que o septo membranoso é uma estrutura que fica bem na transição atrioventricular do lado direito. Agora nós vamos fazer cortes, né? Vamos cortar aqui com uma faca transversalmente, bem atrás do septo membranoso, praticamente em cima do orifício do seio coronário. E nós vamos encontrar alguma coisa assim. Vejam, esse bump aqui, que é meu Deus, o tendão de Todaro, a prega de Eustáquio, é isso aqui, né? Eu tenho até a questão do próprio tendão de Todaro, que é uma coisa fibrosa aqui, mas que está recoberta por esse bump de tecido miocárdico aqui, tá? Percebam que quando eu corto, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Percebam que a válvula tricúspide, ela está, essa septal aqui, essa cúspide septal, ela está inserida no septo muscular de entrada do ventrículo esquerdo. Enquanto que a válvula mitral também está inserida no septo, mas num outro plano, né? Num plano mais basal e a tricúspide num plano mais apical. Eu posso dizer que aqui é interatrial, que aqui é interventricular, mas essa região aqui do septo cardíaco, eu não posso dizer nem que é interatrial, nem que é interventricular, porque está separando uma câmara que está acima da tricúspide de uma câmara que está abaixo da mitral. Então, essa pequena porção aqui, que fica acima da tricúspide e abaixo da mitral, é o septo atrioventricular muscular, tá? Que é bem posterior inferior, perto da abertura do seio coronário, tá? Se agora, é mitral, tricúspide, se agora eu cortar no plano B aqui, né, transversalmente, eu vou encontrar a mesma disposição, a válvula tricúspide inserida mais baixa e a válvula mitral mais alta. Só que aqui, veja, nesse ponto, a válvula tricúspide está inserida
numa porção bem fininha do septo cardíaco, que é o septo membranoso, tá? Então, de novo, aqui é septo interventricular, aqui seria interatrial, aqui eu tenho a válvula mitral, aqui a válvula tricúspide, e eu tenho uma porção desse tecido bem fininho, membranoso, que é interventricular, e eu tenho uma porção superior à válvula tricúspide, que é atrioventricular, que separa a câmara atrial direita de uma câmara que está abaixo da válvula mitral, então é septo atrioventricular. Então, vamos ver, eu tenho na transição AV, pelo desnível de implantação entre as válvulas tricúspide e mitral, eu tenho algo que a gente chama de septo atrioventricular. Mais posterior inferiormente é muscular, mais anterior superiormente é membranoso, tá? Muito bem. Isso posto, vamos agora em frente e vamos estudar direitinho aí onde fica o nó atrioventricular, né? Puxa, tá errado aqui. Puxa vida, eu não percebi. Esse é o nó sinusal, mas é o nó AV, perdão. Aqui eu tenho o anel da válvula mitral, aqui o anel da válvula tricúspide. Essa é a coronária direita. Olha aqui, Cristiano, olha, aqui seria o istmo, né? Pertinho do istmo cavo tricúspide. Olha como fica perto da coronária direita aqui, né? Na fase diafragmática. A coronária direita é dominante, ela faz uma alça em U, de onde saem, nesse caso, duas artériazinhas que penetram, né? Aqui na espessura entre as paredes atriais, para alcançar não o nó sinusal, mas o nó AV, tá? Tá errado aqui, vou até corrigir depois. Essa região do coração se chama crus cordis, que é bem na região, bem o local, o ponto onde desce a coronária descendente posterior. Então, o ramo, a artéria que nutre o nó atrioventricular é a artéria que é a dominante. Na maioria das vezes, 90% dos casos, mais de 90% dos casos, a artéria dominante é a coronária direita, tá? Muito bem. Do ponto de vista histológico, gente, é meio monótono, eu sei que é meio monótono, mas seria interessante algum dia vocês irem lá na patologia para ver as lâminas, para entender um pouco essa coisa tridimensional. A gente cortando bem no vértice do triângulo de Koch, um pouquinho antes do vértice do triângulo de Koch, a gente vai ver a área que a gente chama de área transicional do nó atrioventricular. Imagine isso daqui em cima é o endocárdio do átrio direito, é bem pertinho, é a luz do átrio direito. Esse é miocárdio contrátil, olha o vermelho rutilante dele. E esse miocárdio aqui, que eu estou delimitando, é um miocárdio especializado, é o miocárdio de condução, é o miocárdio do nó atrioventricular, mas numa área transicional. Por que eu falo que é na transicional? Porque as fibras estão espalhadas. Vocês estão vendo que, por coincidência, não é aquele caso das duas arterinhas, mas nesse caso também tem duas artérias. O patologista usa muito a artéria como guia do nó atrioventricular também. E engraçado, aquela peça macro tinha duas artérias e aqui também tem duas artérias, né? Então, por que chama nó transicional? Porque é um pouco mais posterior, né? É perto do istmo septal, né? E ainda não é um nó compacto. O nó compacto, esse aqui, então, né? O nó compacto, se a gente fizer cortes histológicos mais anteriormente, né? A gente vai encontrar essa estrutura em semilua, tá? Aqui, de novo, é o endocárdio do átrio direito, aqui é a luz do átrio direito. O miocárdio contrato é esse, fica mais vermelho vivo. E essa área aqui, que parece uma semilua, é o nó compacto. Ó, tem uma arterinha, esse aqui é um caso de crianças, tá vendo que é bem diferente, dá para perceber, eu conheço o miocárdio de criança. Então, aqui tem uma artériazinha e as células nodais já se compactaram, não estão mais espalhadas. E elas estão, digamos que, caminhando rumo ao corpo fibroso central, que é essa estrutura azul aqui, que nos animais tem cartilagem, osso e assim por diante, tá? É claro que isso é um plano de corte. Para ver para onde isso vai dar, o Tawara, ele fez cortes seriados, né? Agora eu vou cortar para frente, tá? Eu vou fazer um corte mais para frente. E aí, então, as nossas células de condução já passaram para dentro do corpo fibroso central
elas estão totalmente insuladas, estão totalmente envelopadas por esse tecido conjuntivo fibroso, tá? E elas já estão dentro do ventrículo. Então, se eu tivesse como fotografar a válvula tricúspide, ela estaria aqui, a mitral bem mais lá em cima, tá? Ele já está dentro do ventrículo, mas no topo, esse seria o topo do septo ventricular, e aqui o feixe de His. Percebam que existe esse tecido conjuntivo fibroso insulado, tá? Insulando, né? Ou isolando todo o feixe de condução. Esse é o feixe de His, o feixe não ramificante. Lembra daquele corte em cima do septo membranoso? Nesse ponto, é um ponto mais anterior, né? Eu estou cortando mais para frente, mais antero-superior. E aí, olha, lembram, vejam de novo a válvula tricúspide inserida no meio do septo membranoso, a válvula mitral mais em cima, aqui o septo ventricular, né? E quando a gente vai fazer o corte histológico, isso é tirado de um livro, mas ficou tão parecido que eu resolvi trazer. É o feixe ramificante, tá vendo? Aqui está a tricúspide, né? Então, o feixe já começa a mandar o ramo esquerdo e um pedacinho do ramo direito aqui, tá? Então, é como se fosse um chapéuzinho no topo, cavalgando o topo do septo ventricular, né? Já o seu feixe ramificando, que fica mais anteriormente, bem ali, veja, já é pleno septo membranoso, né? Ele já passou no átrio ventricular, já está dentro do septo membranoso, o branching bundle, né? Então, aí já dá para ver o ramo esquerdo. Bom, vamos agora imaginar como é que é o septo membranoso quando a gente olha o coração pelo lado esquerdo, tá? Quando a gente olhou do lado direito, a gente iluminou lá da esquerda para a direita. Agora nós vamos iluminar da direita para a esquerda. O septo membranoso é uma estrutura completamente, totalmente situada abaixo da válvula aórtica. Ele não tem nenhuma relação com o átrio esquerdo, zero relação com o átrio esquerdo, tá? Ele tem sim uma relação com a válvula mitral, né? E mais uma relação estreita com os folhetos semilunares da válvula aórtica, né? Esse é o folheto coronariano direito, olha aqui o ósseo da coronária direita, esse é o não coronariano, e esse é o esquerdo. O ósseo da esquerda ficou com vergonha, não saiu aqui, tá? Então, essa é a cúspide mitral anterior, a continuidade fibrosa mitro-aórtica, né? Então, vejam que o septo membranoso, ele fica abaixo da comissura entre o seio de Valsalva, aliás, a cúspide coronariana direita e a não coronariana, tá? Então, o septo membranoso fica bem ali nessa cúspide. Isso aí, obviamente, o cirurgião tem que saber com muita clareza para evitar danos para o nosso sistema de condução, porque o sistema de condução, como eu já mostrei, ele tem muita relação com o septo membranoso. Se eu for fazer um desenho, né, imaginar onde é que está lá do lado direito, eu diria que o seu corpo, esse é o trígono fibroso direito, o nosso, e aqui seria o septo membranoso propriamente dito. Então, se eu for desenhar o sistema de condução aqui, eu já desenho o feixe não ramificante, o feixe de His e o ramo esquerdo. Vejam que o feixe de His passa por, separando, né, como eu mostrei naquela foto, vamos mostrar aqui. Ele passa, né, entre o septo membranoso e o topo do septo muscular, né? É isso aqui que está aparecendo aqui. Então, ele fica como no sanduíche entre o septo membranoso e o muscular. E aqui já está o ramo esquerdo do feixe de His, tá? De novo, o nosso amigo Franz Netter, né, que desenhou lindamente aí todos os fascículos do ramo esquerdo, né, e como se fosse aí uma cascata, né, e mais assim, estudos múltiplos perceberam que existem múltiplas variações no padrão de ramificação do ramo esquerdo do feixe de His, né. Eu não saberia dizer para vocês, porque eu particularmente nunca estudei isso pessoalmente, mas não saberia dizer qual que é o mais frequente, mas é possível todas essas variações foram identificadas, né? Sempre com um tronco comum, que depois ou trifurca, ou quadrifurca, ou bifurca, e assim por diante, tá? Aqui é uma referência bem antiga, então isso já está descrito há muito tempo.
Do ponto de vista histológico, de novo, são células especializadas, envelopadas por tecido azul, que é tecido conjuntivo fibroso, e ainda como está bem na base do coração, ainda não pode sair despolarizando célula contrátil, né? Então ele ainda está isolado, completamente isolado, tá? Que é o topo do septo, e na maioria das vezes, esse ramo esquerdo, tanto o feixe ramificante quanto o ramo esquerdo, cai um pouco para a esquerda mesmo, né? Esse é um coração doente, né? Ele tinha um infarto antigo aqui, eu só fotografei para mostrar que o ramo esquerdo ficou bonitinho aqui, né? De novo, ele está totalmente envelopado por esse tecido azul, tá? Esse é uma foto de livro para mostrar que quando o feixe ramificante baixa totalmente para a esquerda, como ele não é cavalgando, quando naquele primeiro exemplo que eu mostrei, e quando ele cai mais para o lado esquerdo, lá abaixo da aorta, o ramo direito, ao invés de cavalgar o topo do septo, ele tem que penetrar, ele tem que ter um trajeto intramural, penetrar o septo ventricular. Além de tudo, ele também tem uma bainha conjuntiva, para não sair despolarizando o septo basal, né? E ele sai lá no ventrículo direito, perto da banda moderadora. A gente sabe também que existe uma certa proporção de corações considerados normais que tem um trato de condução em fundo cego, né, dead end, né? Eu esqueci a prevalência disso daí, mas vamos pensar nesse esquema aqui. Então, é um corte transversal ao nível dos ventrículos, só que nós estamos olhando de baixo para cima. O ecocardiografista que gosta muito disso aqui, né? Então, esse é o lado esquerdo, nós estamos olhando da ponta para a base. Então, é a anel mitral, o anel tricúspide, aqui a válvula pulmonar e a válvula aórtica, veja. Aqui é posterior, né? Posterior inferior, lado esquerdo, lado direito aqui. Nós estamos olhando do ápice para a base. Então, aqui seria o nó AV, né? O feixe penetrante, o ramo esquerdo, que vai passar embaixo da aorta, o ramo direito, que vai para o ventrículo direito, e sai uma ramificação uma terceira ramificação que dá uma volta na aorta, que seria o trato fundo cego aí, né, que não tem muita função, não se sabe exatamente. Bom, como é que é o suprimento arterial para o feixe de riso e para os ramos, né? Essa angiografia mostra que o feixe de His, que várias perfurantes septais vão todas para a região, né, bem mediais do septo, né? Então, de forma que o feixe de His tem um suprimento duplo, né? A artéria do nó, aquela mesma que nós vimos caminhando lá para frente, né? Aquela que nós vimos que é espiraladinha, né? Mais uma perfurante septal da descendente anterior, da interventricular anterior, como queira. O ramo esquerdo, ele é irrigado pelas ramificações da descendente anterior, e também por ramificações posteriores da artéria nodal, né, da artéria AV nodal. E o direito também tem duplo suprimento da coronária direita, né, da descendente posterior e da artéria nodal. É claro que a gente sabe que em pacientes que têm doença isquêmica, se entupir um desses vasos, aí ele pode sofrer um distúrbio de condução por falta de suprimento sanguíneo, né? Eu ia falar duas palavrinhas sobre a topografia cirúrgica, né? Quando o cirurgião vai operar o indivíduo, ele está deitado, né? Aqui ele está deitado, aqui a veia cava superior, a veia cava inferior, aqui a ponta do coração voltada meio que para cima. Ele abre a aorta, vamos supor que ele tenha que tirar um cálcio da válvula aórtica, né? Então, quando ele olha a válvula aórtica pelo lado direito, ele vê a coronária à direita, a não coronária, a não coronariana e a coronariana esquerda. Vocês lembram? O septo membranoso ficava bem nessa comissura, então o feixe ramificante fica bem abaixo dessa comissura. Então, essa é a comissura que o cirurgião tem que ter mais cuidado para não lesar, ou para não lesar embaixo dela, porque ele pode bloquear o paciente, tá? Esses são dois corações de autópsia
que tem calcificação do anel mitral, né? E que os pacientes evoluíram com bloqueio AV. Percebam que tanto nesse daqui de cima, nesse coração de cima, nós estamos vendo a via de saída, né? A aorta, aqui a cúspide mitral anterior, a mesma coisa, a cúspide mitral anterior, a aorta, e o cálcio está localizado bem pertinho da região do septo membranoso. E esse cálcio aqui, ele inflama e ele fibrosa toda a região do feixe não ramificante, e ele pode dar bloqueio, né? Como eu falei para vocês, estou quase acabando já, gente. Hoje em dia é possível a gente identificar células do feixe de condução por meio de imunistoquímica. Esses são corações maduros, né, corações adultos, onde se aplicaram anticorpos, né? Aqui é a conexina 43, que é um outro tipo de conexina, aqui o HCN4 também, que marca o nós, né? Tecido do nó AV, aqui a conexina 43 novamente, e o ANP, que também marca tecido de condução. Bom, eu queria agora que eu já mostrei o curso do feixe de condução, eu queria falar algumas coisas, características da anatomia cardíaca que tem interesse para a fisiologia, né? Eu vou falar das reflexões pericárdicas, né, dos seios, dos sinos oblíquo e transverso. Eu vou falar da anatomia das veias pulmonares, da topografia dos seios aórticos e da via de saída do ventrículo direito. Muito bem. Esse é um esquema de um livro de anatomia, onde a gente vê só o saco pericárdico e foi retirado o coração. A gente sabe que o coração é envolto pelo pericárdio visceral, né, que é aquela membrana lisa, e tem o pericárdio parietal, que é o saco pericárdico, tá? E esse saco pericárdico, ele tem umas linhas de reflexão. E onde essas linhas de reflexão rebatem, né, é chamado de reflexão do pericárdio, né? Então, aqui, o que sobrou foram as veias pulmonares, né? Aqui não tem pericárdio, né? Aqui é mediastino. Aqui o seio transverso, aqui a linha de reflexão na válvula aórtica e na válvula, aliás, na válvula não, na aorta ascendente e no tronco pulmonar, né? Esse, então, é o seio transverso, e esse aqui, o maior, é o seio oblíquo. Por que eu estou mostrando isso? Porque vocês estão numa instituição que desenvolveu, cujos especialistas desenvolveram técnicas de ablação por dentro do saco pericárdico. Então, é importante conhecer a anatomia das reflexões pericárdicas, dos seios, né? Esse é um coração de autópsia, né? A gente está vendo a reflexão pericárdica da parede do seio oblíquo, né? Aqui a gente vê que aqui é uma vista posterior, eu estou vendo a aorta ascendente, por trás aqui a face diafragmática, né? Aqui o seio oblíquo, a reflexão do pericárdio, a veia cava inferior, a veia cava superior não está aparecendo, aqui estão as veias pulmonares, né? E esse aqui é o seio oblíquo, onde então está, aonde está a reflexão da linha de reflexão do pericárdio, tá? Nesse trabalho aqui, eu não sei se vocês já conhecem, no Surgical Radiology Anatomy, de 97, esses autores, eles fizeram uma descrição de todos os padrões anatômicos das linhas de reflexão do pericárdio, né? Então, aqui a gente vê que o seio oblíquo pode ser, digamos, a linha pode ter esse formato, pode ser uma estrela, tudo isso nesse trabalho tem, digamos, porcentagens, né? É claro que veja que quanto menor aliás, quanto maior os seios, maior a chance de vocês chegarem até perto de uma veia pulmonar, né? Então, quanto mais distante da veia pulmonar, pior é, ou mais difícil é de vocês
alcançarem a veia através do pericárdio, né? E como é que são as veias pulmonares do ponto de vista morfológico? Também vem de um trabalho de radiologia. Tipicamente, em 2/3 dos indivíduos, são 4 veias pulmonares, né, 2 direitas e 2 esquerdas. Em 1/4 dos indivíduos, eu tenho um tronco comum esquerdo, né, e curto. E depois tem as outras apresentações que são um pouco mais raras. Um tronco esquerdo comum mais longo, eu tenho presença de veias pulmonares médias do lado direito, 1 ou 2 ou 3, tá? Então, é só para vocês saberem que tem uma grande variação anatômica na drenagem das veias pulmonares no átrio esquerdo, tá? E aí, como é que digamos, a transição entre o miocárdio do átrio e as veias pulmonares? Vocês sabem melhor do que eu de que muitos focos de arritmia estão situados dentro das veias pulmonares. Isso tem um motivo muito simples, porque a parte das veias pulmonares, elas são constituídas por cardiomiócitos, né? Por cardiomiócitos contráteis, tá? Então, aqui esse é um trabalho do Cabreira também, lindo. Tem aqui uma visão anterior, né? O feixe de Bachmann. Aqui as veias pulmonares direitas, as veias pulmonares esquerdas, né? Aqui a gente vê uma visão posterior do átrio esquerdo, e aqui ele transiluminou dentro do átrio para mostrar que existem regiões da parede da veia que têm espessuras diferentes, né? E eles fizeram estudos histológicos de cada uma dessas veias e perceberam que a arquitetura do miocárdio entre o átrio e a veia pulmonar é muito variável. Pode ser feixes circulares, pode ser espirais, pode ser feixes longitudinais, oblíquos em rede. Então, a anatomia é muito variável. E eles perceberam, por medidas morfométricas, que as paredes mais espessas são aquelas que estão na veia superior pulmonar esquerda. Então, a left superior pulmonar vein são as paredes mais espessas, e as outras são mais... Aqui é a inferior, né? Essa que vocês estão vendo transiluminada, é inferior, tá? Então, esse é um estudo histológico, aqui está a veia esquerda superior, a inferior, vejam que a parede é mais espessa, né? E aqui a direita, e vejam a relação topográfica com a veia cava superior. Então, eu acho que foi a Alexandra que me perguntou, que viu numa peça anatômica uma linha bem delimitando assim o ósseo da veia. Às vezes, Alexandra, a gente consegue enxergar por dentro da peça, por dentro do endocárdio, que a veia fica muito fininha e que a parede muscular acabou. Então, às vezes a gente efetivamente enxerga essa veia, essa transição que aqui foi transiluminada. É isso que eu quis dizer para você aquele dia que você me perguntou, embora eu não tenha visto a peça, só fui pela sua descrição, mas você descreveu bem direitinho, eu acredito que seja isso que você tem observado. Eu também acho, doutora, por isso que você falou, eu acho que deve ser isso mesmo, a linha escura. Que a gente ficou imaginando que podia ser a ablação. Não, acho que deve ser isso. Bom, mas outra vez que vocês tiverem alguma dúvida, guardem a peça, separem, que a gente vê junto, tá bom? E olha, para quem está lá no INCOR, mirem-se no exemplo da Alexandra e do outro rapaz, que eu já esqueci o nome, ele já me falou 2 vezes, que estavam lá estudando peças. É muito, muito proveitoso estudar as peças. Eu não atrapalho ninguém, vocês ficam bem quietinhos lá, podem levar livro, e é bem legal, né, Alexandra? Fala a verdade. Nossa, muda mesmo. Hoje a Boaçana na terrena, eu fiquei lembrando lá da imagem que eu vi, é o Fábio, o rapaz que você está falando. É o Fábio, tá bom. E eu falo para eles, principalmente para quem está começando, é fundamental saber anatomia. Mais do que qualquer coisa de eletrofisiologia, tem que saber anatomia, porque se não sabe anatomia, não vai para frente. É fundamental conhecer anatomia, assim. Claro, claro, não tenha dúvida. E as peças estão à disposição lá, sabe? Eu acho que as pessoas podem estudar à vontade. Eu queria falar um pouquinho da topografia dos seios de Valsalva da válvula aórtica, e vamos ver então. A gente tirou a parede dos átrios aqui é antero superior,
póstero inferior, lado direito, lado esquerdo. Aqui a coronária direita, aqui a coronária esquerda, lá o tronco pulmonar e aqui a aorta, foi tirada parte da parede aórtica, né? Então, não sei se dá para perceber, mas aqui está o anel da tricúspide, aqui está o anel da mitral. Percebam que eles estão em níveis distintos, né? O anel da tricúspide, a gente está vendo que está mais baixo, como a gente já descreveu, a famosa transição atrioventricular, que é o septo atrioventricular, que é muscular posterior inferiormente e membranoso mais na frente. Mais ou menos isso aqui é membranoso e aqui mais para trás é muscular. Vejam que a cúspide não coronariana, ela fica muito perto da região da comissura anteroseptal da válvula tricúspide. O que tem aqui nessa comissura? Tem o nó atrioventricular. É claro que não são estruturas contínuas, mas são estruturas contíguas. Eu tenho aqui a parede da aorta, não é verdade? Enquanto que os outros seios de Valsalva não têm nenhuma relação com a parede atrial, certo? É só a cúspide não coronariana e o seio de Valsalva não coronariano, que tem relação espacial com essa região, que aqui está aí o triângulo de Koch nessa posição aqui, tá? Muito bem. Agora, esse é uma foto que eu tirei, um trabalho que o Muhedini publicou agora recentemente, que ele fez uma ablação de um foco arritmogênico através do seio não coronariano da válvula aórtica, tá? Então, veja, esse é um corte sagital, né? Aqui eu tenho o átrio direito, olha a parede trabeculada, lá atrás está a fossa oval, aqui tem o tendão de Todaro, essa linha tracejada, o seio coronário, e aqui eu teria bem pertinho do septo membranoso, tá vendo? E olha a contiguidade, não continuidade, obviamente não, porque tem tecido adiposo aqui, né? A contiguidade do fundo do seio não coronariano com a parede atrial que tem, então, toda a região do nó atrioventricular, tá? Eu não sei exatamente o que ele fez, eu não sei, mas que ele ablou aí, fez a ablação aí. Depois vocês me explicam. Muito bem. Também alguém me pediu, naquela aula de anatomia, que eu falasse um pouquinho da via de saída do ventrículo direito, né? Então, quando a gente aprende a anatomia cardíaca, a gente tem que lembrar sempre que as vias de saída, elas têm posicionamento ortogonal, né? Então, quando eu corto transversalmente a aorta, eu corto longitudinalmente o tronco pulmonar, tá? Então, se a gente olhar esse corte, que é um corte que é fácil de obter no eco, um parasternal, que parece a banda moderadora, via de entrada com a válvula tricúspide, aqui seria a região do septo membranoso, né, nessa comissura entre um pouco do folheto anterior e o folheto septal, né. Vejam que tem essa banda muscular grande, que é a trabécula septomarginal, e que, imaginem como é que eu vou ter alguma coisa que separa a pulmonar da aorta. O septo, que a gente fala septo de saída, o septo infundibular, é só uma região bem aqui, que fica abaixo da aorta. Toda essa região aqui, mais distal, abaixo, que suporta o tronco, a válvula do tronco pulmonar, tudo isso aqui se chama infundíbulo subpulmonar livre. Então, em inglês, vocês vão encontrar como freestanding subpulmonary infundibulum, tá? Quando a gente abre o coração, não fazendo um corte assim, quando a gente abre, essa é uma parte mais ou menos lisa, né? Ela não tem tanta trabeculação. De tal forma que, se eu quiser, eu consigo tirar um anel de tecido muscular abaixo da pulmonar sem entrar no ventrículo esquerdo. É possível que eu tire aqui um anel, desculpe, um anel de tecido muscular contendo a válvula pulmonar sem ferir o ventrículo esquerdo, tá? Esse é um artifício que se faz na cirurgia de Ross, é uma cirurgia de congênitos que você, quando tem uma estenose aórtica muito grave, você passa tudo isso para o lado esquerdo e depois o ventrículo direito você foi um tubo para os ramos pulmonares periféricos. Então, esse infundíbulo freestanding subpulmonar infundíbulo aqui,
ele é uma coisa isolada, é uma estrutura muscular isolada que não tem nada a ver. Aqui, se eu furar aqui, depois isso também é bom vocês verem, que vocês estão estudando as peças lá, se vocês colocarem um alfinete, por favor, não me vai pôr faca na peça que estraga, mas se você puser um alfinete aqui, não vai sair no ventrículo esquerdo, vai sair na parede livre, tá? Vai sair fora do coração. Então, essa é uma região que não é septo, isso é freestanding subpulmonar infundível, tá? Muito bem. Eu sei que, do ponto de vista eletrofisiológico, muitas arritmias acontecem na via de saída do ventrículo direito, e há um tempo atrás, cerca de uns 3 anos, me apareceu um anatomista de Brasília, o Marcos Célio de Almeida, que ele me pediu para estudar, do ponto de vista de sistema de condução, a distribuição de células de Purkinje na via de saída do ventrículo direito. Veja, eu, no alto da minha ignorância, eu sempre achei que tivesse célula de Purkinje em todo canto, né? Falei, como? Não vai ter? Eu achei que tinha, mas ele disse que existia uma controvérsia entre os eletrofisiologistas se existia ou não. Então, o que ele fez? Esse aqui é a via de saída, lá no fundo está a válvula pulmonar, né? Então, ele pegou esse cone de 3 corações de autópsia e fez cortes transversais. Vê se vocês entendem isso daqui, olha, isso daqui é a peça, metade da peça, e esse aqui são os cortes daquele cone, né? Vejam, aqui eu tenho a parede do ventrículo esquerdo, aqui direito. Aqui, quando vai ficando mais perto da válvula pulmonar, ele vai ficando isolado, tá vendo? Ele vai sendo totalmente circundado por tecido adiposo, ou seja, ele é livre. E ele estudou cada uma dessas secções do ponto de vista histológico, sem nenhuma técnica de última geração, só com as características morfológicas. E isso rendeu uma publicação para nós, no Heart Rhythm, e que tem muitas citações. E assim, como eu disse, na minha ignorância, isso já estaria provado, porque a gente vê até em aquelas preparações de nanquim em animais, que tem feixes de Purkinje até perto da válvula pulmonar, mas ele disse que no humano não estava aprovado, e ele veio e provou aqui no nosso... Doutora? Pois não. Isso poderia ser aquele dead pathway que tem do RIS que roda em direção à região da válvula, da aorta e da pulmonar? Pode ser essas fibras de Purkinje que chegam aí? Desculpa, Cristiano. Perdão. Olha, não, fora falando também, né? Não, tudo bem, eu engasguei com a água. Mas veja, ele veio com uma função, esse rapaz, esse colega nosso. Ele é professor de anatomia, mas ele disse que os espécimes que ele tinha lá em Brasília, ele é de Brasília, estavam muito estragados, que ele não ia conseguir estudar isso com detalhe. Então, ele veio porque ele sabe que os nossos espécimes são muito bem preservados e tal, e tal, e tal. Ele veio com essa encomenda, estudar para ver se tinha fibra de Purkinje aí. Agora, eu gostaria que você lesse esse trabalho, porque, vou procurar, na verdade, peguei a referência. Porque tem, inclusive, o Stephenson, né, que participa de vários trabalhos de sistema de condução, o Anderson, e eu estou como autora principal desse trabalho, por incrível que pareça, né? Como eu disse, eu falei para o Marcos, Marcos, para mim não foi surpresa, eu sempre achei que tinha, mas assim, eu não me lembro de ter visto uma descrição formal. Mas esse trabalho está super citado, tá? Então, eu gostaria que vocês lessem, depois me explicassem direitinho por que isso foi tão importante. Quando a senhora mostrou aquele dead pathway que sai do Purkinje para um fundo falso, que eu lembrei isso, que é bem a região das extracícias idiopáticas, talvez fosse alguma condução. E tem uma publicação antiga não, mas que fala que todas as arritmias de via de saída podem ser ablacionadas numa região específica junto da válvula pulmonar. Então, talvez
fosse essa conexão, não sei, é uma coisa interessante. Bom, Eu desconhecia isso. Mas eu é, já peguei essa sua referência, tá, assim, tá vou bom. procurar. Tá bom. Então, assim, a gente viu células especializadas na via de saída, né? E, e isso está sendo muito bem aceito. Assim, qualquer hora eu gostaria realmente de discutir com o time da eletrofisiologia para entender melhor isso daí, tá bom? Muito bem. Tenho 2, 3 slides só, gente. Eu sei que vocês estão meio cansados, mas eu tenho 2 slides e a gente pode depois conversar mais para frente, se vocês, obviamente, se vocês quiserem, para falar das anomalias congênitas dos tecidos de condução, né? Na ausência de defeitos congênitos e quando tem defeito congênito no coração. Então, assim, onde deveria estar o nó atrioventricular, tem um buraco, tem um defeito septal atrioventricular. Então, é óbvio que o sistema de condução não vai ser normal, né? Então, ele tem que ter vias alternativas. Então, tem alterações intrínsecas do sistema de condução, congênitas, e alterações que são dependentes do buraco, do defeito que está lá, né? As alterações intrínsecas, na ausência de defeitos congênitos, são basicamente as vias anômalas, né, de conexão, né? As vias anômalas são as vias, conexões atrioventriculares acessórias, que não tem nada a ver nem com o nó sinusal, nem com o feixe de His, nada, né? Eu tenho tratos internodais, eu não tenho nenhum exemplo disso histológico, sabe, gente? Eu posso ter vias acessórias entre o próprio nó AV e o miocárdio contrátil, né? Fazendo um bypass em tudo isso e dando a despolarização precoce, né, na base. Eu posso ter conexões fascículo-ventriculares, né, que são do feixe de His e assim por diante, tá? Eu posso também ter, do ponto de vista morfológico, a persistência de alguns tecidos nodais nos anéis atrioventriculares, tá bem? Isso acontece e pode acontecer isoladamente ou associado com defeito cardíaco congênito. Esse, por exemplo, é um nó que lembra muito o sistema de condução no anel da válvula mitral, tá? Então, ele, na verdade, eu não fiz um corte seriado, eu precisaria ver se ele, claro, esse é uma secção, né? Eu sei que é um nó especial porque eu conheço a fibra miocárdica contrátil, e essa não é uma miocárdica contrátil, é uma de condução, mas eu precisaria estudar seriadamente para ver para onde ele vai, de onde ele veio, para onde ele vai, tá? Esse aqui foi um achado, uma criança com tetralogia de Fallot, que eu fiz um corte e eu achei um feixanoma, tá? Eu fui no prontuário, era na época do prontuário de papel ainda no INCOR. Eu peguei aquele prontuário de papel, virei, e ele não tinha nada. Mas, sem dúvida, ele não tinha pré-excitação, não tinha nada. Mas veja, aqui a válvula tricúspide, o átrio direito e o ventrículo. Olha o feixezão aqui, ó, passando do átrio para o ventrículo, chegando até encostando nas fibras ventriculares aqui. Esse é um feixanoma, não tem nada a ver com o sistema de condução. Feixanoma, numa criança com tetralogia de Fallot, um achado fortuito de um corte aleatório que eu fiz na autópsia, né? Eu não sei se ele pode ser não funcionante, aí eu acho que depende um pouco de, sei lá, de despolarização, eu não entendo direito disso. Condições eletrofisiológicas das vias, né? Às vezes elas não têm, ou o período refratário longo faz não precipitar, né? Sei. Enfim, eu lembro que eu procurei no prontuário e não achei nada, né? Mas foi um achado fortuito, mas é isso aí que é uma conexão anômala. Eu até fiz um tricrômico de Masson para vocês verem que ele passa do átrio para o ventrículo, né? Muito bem. E, se vocês quiserem, a gente pode, numa outra ocasião, estudar como é que é a morfologia do tecido de condução quando tem uma malformação, quando tem transposição corrigida, quando tem cavalgamento de uma válvula, quando tem um buraco ali, quando tem cavalgamento de uma veia, enfim. E aí eu pus, se vocês não quiserem, vocês podem estudar esse trabalhinho que eu publiquei no... Oh, Com certeza vamos retornar às nossas aulas para congênita, né? sim. Aí, nesse mesmo modelo, online e tudo, acho que aí a gente vai poder voltar.
Tá. Então, tá bom. Então, podemos. Depois a gente combina, então, uma próxima vez. E eu deixo essa referência aí, porque é bem legal. Eu acho que eu expliquei de uma forma bastante amigável. E espero que vocês possam entender. E a gente pode realmente fazer uma apresentaçãozinha só disso, tá bom? Acho que foi ótimo, é um tema super, super relevante. É árduo, principalmente para os clínicos, eu vi que tem muito clínico aqui, mas para o eletrofisiologista é fundamental mesmo esse entender essas posições. A gente está tendo até eu vi que o doutor Maurício entrou e saiu. Uma das coisas que a gente vem tendo agora, que a gente vem fazendo, eu acho que é o Esteban que estava vendo isso, fazendo a denervação do nó sinusal, das fibras do parasimpático, e tem alguns pacientes que estão sendo com disfunção sinusal, tanto aqui, estou acompanhando esses casos. Talvez pudesse envolver a artéria do nó sinusal, e a característica que a gente achou são pacientes com a aorta dilatada. Então, isso é uma coisa bem interessante. O Maurício falou para mim. O Maurício É, falou. O Maurício é. falou. Falou sim. E a gente tenta melhorar a função sinusal e o paciente sai com piora da função sinusal por oclusão da artéria do nosso sinusal. Então, Eu acho que é bem anatomia ali fundamental. no seio transverso, né? Que a aorta dilata e a artéria provavelmente passa ali. Exatamente. Mas olha, gente, outra coisa também, como eu falei, a gente pode fazer um tipo de uma gincana, se vocês quiserem ir lá na patologia, a gente pode, para não fazer aglomeração, né? Que hoje em dia não pode fazer aglomeração, mas a gente pode fazer ou lá na patologia, ou eu monto pelo menos umas 3 salas e vocês vão fazendo, sabe, vão fazendo uma gincana, passa de um microscópio para o outro, um vê o nó sinusal, outro vê o ato ventricular, outro vê o feixe e assim por diante do microscópio. Eu acho bem legal, acho que é bem bacana. E depois para a TAM, que me falou do MAD lá, eu estou dando uma estudada, a gente vai conversar, tá bom? Curiosíssima com esse MAD. O que muda, será, de estrutura para dar mais arritmia, teoricamente, o que acha ali, né? E essa do nó sinusal, a gente tem atomo, né? De repente pode levar lá e para dar para ver a sua ideia, a sua opinião, porque realmente tem atomo que o Estevão fez, aquele paciente. Você pegou, tá aí com você? Pronto, o Cristiano tem com ele. Não, esse é outro. Eu vou É mostrar. outro? Mas tem essa tomografia da aorta dilatada e passando em obstrução da artéria. Aqui ele fazia impressão, aquele não era bem dilatada, ela acho que estava meio desviada e acho que pegava, fazia até uma impressão no parede atrial ali. Mas na parede atrial. Me explica aí o que é isso. Esse aqui é a foto daquele garoto que infartou aplicando no istmo. Então, aqui eu peguei a reconstrução da tomo e fiz a reconstrução só do stent e anatomia do átrio. Então, aqui depois ele aparece de lado aqui, ó. Ele era bem... A aplicação foi aqui no istmo cavo tricuspídeo. E a gente vendo a distância aqui, ó, é super... A aplicação faz aqui... Vocês estão vendo meu mouse, né? E aqui é a vermelhinho, né, Cris? E fechou. Até a Karina, acho que a Karina... Cris, mas você tem outra imagem melhor. Você tem outra imagem que fica melhor do que isso. Tem outra aí. Mas o movimento está bem... E assim, eu medi a coisa de 6 milímetros a distância da região que aplicou. E aqui, ó. A gente aplicou bem nessa região aqui e foi onde fechou e eles aí eles colocaram stent nessa região, porque era uma via apóstolo-septal que aplicou, então, nessa região aqui. Nossa, que bacana. E era apertadinho mesmo. Esse caso que o Cabreira ficou super animado e se interessou. E a aplicação foi nessa região aqui, foi bem onde fechou mesmo. E ele tem a cicatriz de um infarto mesmo. Então, ele tem um pouco de cicatriz nessa região aqui do ventrículo esquerdo. É o ramo, é isso, Cris? É o ramo. É o ramo com o descendente posterior, não é? Descendente posterior, não é? Desce, né? Que desce, dá a volta, e quando ele pega a posterior, que vocês pegaram ali, é isso? Né? Ela fechou bem aqui, óbvio que eles colocaram stent aqui, mas foi bem nessa região que fechou. Não, o porque Rodrigo acompanhou o caso cima, também. O né? Rodrigo era residente de clínica de primeira semana, quando esse caso
Ele infartou com supra, com dor, tudo. E a gente fez Cris, aí te mandei por WhatsApp, Cris, aí te mandei por WhatsApp a imagem que a gente selecionou para publicação. Mostra aí, por WhatsApp te mandei. aqui tá. Que aí tá com as Peraí. medidas. Deixa eu baixar aqui, só um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, peraí. Esse caso é enigmático. Esse caso foi muito bonito mesmo. Aí, ó. Infelizmente, não para o paciente, né? Mas Mas tem até a imagem melhor. Aqui é um corte como se fosse uma oblíqua esquerda, aqui é a coronária direita. Tá. E aqui eu fiz as medidas da distância do endocárdio até 3 milímetros, até mais, eu falei 6, mas até menor a distância. Aplicou bem ali, bem no endocárdio, então. Bem pertinho, então, 3 milímetros perto, né, As Cris? aplicações foram nessa região aqui. aí, Cris, E por isso que ele infartou. te mandei outra imagem onde dá para ver aquela montagem, aquele desenho que o Cabreira fez com a coronária já com estente, aí dá para ver bem. Aqui, peraí. Aí está mais didático para o pessoal entender. Realmente. Tem que... Vamos lá. Aí, aplicação, vai. Aqui é a angiografia, né? E esse desenho foi o Cabreira que fez, doutora. E aí mostrando bem nessa região que foi a região do infarto, da aplicação. Pode dar play aí, distância. se der play, dá para ver a angiografia. Ter isso de novo. Aí. Isso aí, né? Oi? Qual a possibilidade de pegar de novo? É um raminho aqui, né? Não, é lá para trás. Deixa eu pegar aqui melhor, peraí. É bem antes da descendente posterior. Quando vai bifurcar, bem na origem do exatamente descendente aí. posterior. Esse, doutora Vera, esse paciente era a terceira ou quarta ablação? Quarta ou quinta, era super quarta ablação e foi com catéter irrigado, né? É o suco que vai ali, né? O suco vai e desce, quando ele desce, vira... Eu acho que a gente, pela quantidade de algumas vezes que a gente faz lesão nas ablações de Flutter, realmente a gente tem pouca lesão, mas às vezes a gente queima muito e a parede é bem fininha aí, né? Pois é. Pode ter tido outra, sem saber? A diferença nesse caso é que a gente abordou pela jugular, nós abordamos por baixo, pela veia femoral, mas a gente não estava conseguindo que desapareça a via. Então, aí a gente decidiu entrar pela jugular. Então, fomos com o catéter pela jugular e aí a gente conseguiu se apoiar bem na região, bem do osso do seu coronário. Não sabemos se isso facilitou o contato, porque o catéter não tinha força de contato, né? Mas foi bem lateral interessante. De cima. Em vez de lateral, de cima. Sempre que a gente faz lesão e para os fellows, a gente tem que saber a anatomia do que é como é que é o contínuo e o contíguo, né? O que está junto e o que está remotamente adjacente. Tem esôfago, tem nervo frênico, tem todas as estruturas peri que são passíveis de lesão pela radiofrequência. Agora, nós temos um número muito grande de ablações de bulbo posteroseptais direito e nunca tivemos. A gente sempre falava, não, isso a gente não tem, com um número grande. E sempre falávamos isso, nossa, que sorte, nós nunca tivemos, até que chegou o dia, né? Não, é engraçado que era o Rodrigo no primeiro dia de residência dele, né, Rodrigo? O Rodrigo tá aí. Aí, não, o paciente tá estranho, tá com dor e coisa, deixa eu ver o eletro. Aí tava supra, atrás pro CAT, então. Aí a gente achou que não ia ter nada e quando viu a coronária tava fechada. Foi mais ou menos isso mesmo. Achando que a dor era alguma coisa de pericardite. Rodrigo, falando disso, o artigo está totalmente escrito, já pronto. Você que estava no negócio, você tem que me ajudar a finalizar isso. Deixa eu pegar as imagens melhor. Manda aí que a gente resolve. Tá comigo, tá? Mas esse tem que sair, sim. Legal, doutora, muito obrigado. Tá bom, Acho que foi obrigada, ótimo. Viu? Muito bom. Muito legal. Beijo para vocês. Até qualquer hora. Tá? Obrigada pela presença. Boa noite, um abraço. Tchau, até. Agradecemos. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.